Bom, e no ponto de vista a gente começa mostrando como foi a votação. Mais de 2,5 milhões de piauienses estavam aptos a votar ontem aqui para presidente da República. 1 a cada 5 eleitores votam aqui na capital. Então vamos ver como foi a votação aqui em Teresina. As poucas filas que se formaram neste segundo turno aconteceram principalmente antes da abertura dos portões dos colégios eleitorais. Organizou o dia para estar aqui já bem cedo? Cedo para votar, cedo para casa. Em mais um dia de votação, o sentimento dos eleitores era de compromisso com a democracia. Eu acho que a importância, olha, nosso país precisa de uma democracia, você tem que escolher, né? Acho que todo mundo deve cumprir esse dever aí. No Piauí estavam aptos a votar 2.573.000 eleitores. Pessoas de diferentes idades, gênero e classe social que decidiram o voto para presidente da República após um processo eleitoral acirrado. Essas eleições elas estão muito diferentes. Para mim, na minha opinião, eu acho que assim, ela teve uma diferença muito grande porque teve muito fake news, muito ódio, teve muita revanche. Eu participo de grupos de WhatsApp, nossa, que é uma loucura. A gente nem imagina como é que possa ter acontecido essas coisas todas. Eu acho que foi uma experiência rápida, né? Estamos aqui para decidir, né, o destino do nosso país, que governe bem o país, que saiba decidir bem o rumo que a gente vai levar. Este, que é o principal colégio eleitoral do Piauí, 7 Professor Pires de Castro, se encontra assim neste momento. Pouca movimentação e sem nenhuma fila na sessão. Marcelo, que é secretário de sessão, me conta. No primeiro turno também foi assim ou hoje está diferente? Não, no primeiro turno até que foi bem movimentado. Até mais do que hoje, até porque só é um voto hoje, né? Hoje está bem tranquilo, como vocês podem estar vendo. O eleitor que não participou da votação neste segundo turno deve justificar sua ausência até o dia 9 de janeiro de 2023, quando termina o prazo de 60 dias após o pleito. A justificativa pode acontecer por meio do aplicativo e-Título, que pode ser baixado nas plataformas Android e iOS, ou pelo requerimento de justificativa eleitoral, que deve ter sido apresentado em zonas eleitorais previamente definidas pelo Tribunal Regional Eleitoral. E entre os candidatos, o presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro a votar. E as lideranças políticas do Piauí também aproveitaram o horário da manhã, logo bem cedo, para confirmarem seus votos neste domingo de segundo turno. Rafael Fonteles votou às 9 horas da manhã numa escola privada no bairro Jockey Club. O governador eleito chegou ao local acompanhado da esposa e falou da contribuição esperada do Piauí e do Nordeste para a eleição de Lula. O Nordeste, eu acredito que vai ampliar a maioria de Lula para mais de 14 milhões de maioria de votos. Então, se a maioria no país vai ser de 7 a 10 milhões, como eu falei, claro que foi o Nordeste que puxou essa vitória de Lula mais uma vez. O Brasil está devendo mais uma vez essa ao Nordeste. A governadora Regina Souza votou às 10h20 da manhã no Escolão da Pissarreira. A petista tirou fotos com eleitoras e não enfrentou demora na fila. Regina avaliou a campanha pró-Lula no segundo turno. Tudo que foi planejado, dentro das possibilidades da gente, a gente fez. Eu acho que todo mundo fez. E a campanha foi feita dentro daquilo que era para si, porque acho que as campanhas já estavam feitas, né? Então é só agitação. Foi feito tudo para que seja um dia de democracia nesse país. O senador eleito Wellington Dias votou por volta de 11 horas no bairro Morada do Sol. Ele chegou à escola acompanhado da esposa, a deputada federal reeleita Rejane Dias. Integrante da coordenação da campanha de Lula, o ex-governador demonstrava otimismo na vitória petista. Nós estamos confiantes de crescimento em todos os estados do Brasil e também no Nordeste. No Piauí, a gente tem uma expectativa de ampliação. Claro que a maioria aqui já foi a maior do Brasil. Somos gratos a Deus e ao povo, com 74,23%. Não é fácil subir de um patamar como esse, mas eu estou confiante. Eu acho que há uma perspectiva da gente ter, mesmo que um leve crescimento aí, poder aproximar de 80%, se Deus quiser. O prefeito de Teresina votou pela manhã no bairro Lorival Parente, na Escola Municipal Antilhão Soares. Doutor Pessoa, que declarou apoio a Lula no segundo turno, destacou a necessidade do presidente eleito pacificar o país após a votação.
Eu torço que seja um Brasil de resolutividade, mas de paz, principalmente paz. Lógico que nessa paz tem que avançar na economia, tem que avançar nas políticas públicas, tem que avançar na ordem, nos poderes harmônicos, trabalhando de maneira harmônica. No primeiro turno, o Piauí deu a Lula 1.518.000 votos. Bolsonaro teve 406 mil votos dos piauienses, o correspondente a 20% da votação. Coordenador da campanha do atual presidente, o senador Ciro Nogueira chegou às 9h15 da manhã no Centro de Educação em Tempo Integral José Amável, no bairro dos Noivos, em Teresina. Com Bolsonaro 22 na camisa, ele votou na sessão número 222. O ministro da Casa Civil falou da expectativa em ampliar a votação de Jair Bolsonaro no Piauí. Aqui nós temos um estado com um histórico muito próximo ao presidente Lula. Mas as pessoas do Piauí agora estão tendo consciência, né? Nós vamos aumentar bem Teresina. Teresina já foi bem superior ao estado. Eu acho que a gente tem condições de diminuir a diferença em torno de 10% aqui no Piauí. O candidato à reeleição Jair Bolsonaro foi um dos primeiros eleitores a votar no país. Às 8h01, estava registrando o voto na urna na seção onde vota no Rio de Janeiro. O ex-presidente Lula votou às 9h21 da manhã do domingo em São Bernardo do Campo, São Paulo. Bom, a gente já assistindo essa reportagem, a gente vê as estimativas, né? Projeções. As projeções, né? Pronto, você disse a palavra correta. Verdade, de 7 a 10 milhões o governador eleito chegou a projetar, né? E era essa mesmo, a projeção que era dada aqui pela coordenação da campanha de Rafael Fonteles. Eu conversei informalmente com o senador eleito Wellington Dias, ele dava também mais ou menos essa mesma projeção, um momento antes dele votar, que ele vota na mesma escola que eu voto também, e ele fazia essa mesma projeção. Acontece que ela foi bastante reduzida, foi muito apertada, até mesmo depois que gravou um vídeo, ele falou que foi com muita emoção, aquela história toda, porque de 7 milhões a diferença foi de 2 milhões. Então, foi um pleito dos mais disputados do país. E o percentual aqui, de fato, cresceu quase 3%, né? O que eles conseguiram avançar em relação à votação para o presidente eleito Lula. Os dois candidatos aqui, né, a gente percebe que tiveram quase que o crescimento igual, por isso que a diferença foi praticamente a mesma em relação ao primeiro turno. Bolsonaro deu uma crescida, saiu de 20 para 23 e Lula também cresceu de 74, foi para 76, quase 77. Então, 76,86. Foi um crescimento proporcional dos dois. Bolsonaro deu uma crescida maior em Teresina e em Parnaíba e Lula manteve essa performance, que eu acho das melhores. Um candidato, uma disputa polarizada no país e no estado, um candidato que tem mais de 70% de maioria, é uma vantagem espetacular. Bom, Elivaldo, eleição presidencial encerrada, agora começa outra disputa aqui no estado, então, né? A presidência da ALEP, da Assembleia Legislativa do Piauí. É verdade, né, Yara? A política não para no Piauí. Aliás, dois momentos importantes. Exatamente essa fase da formação do governo do estado, do governo Rafael Fonteles. Ele ficou agora encerrada a eleição presidencial. Agora, essa semana, ele já deve anunciar pontos importantes do secretariado, essa é a expectativa muito grande, e também começam os preparativos para a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa, a sucessão de Temístocles Filho na presidência da casa. E eu selecionei um vídeo que chamou bastante atenção, eu chamei até de Dancinha 3 em 1. Olha só, a Dancinha 3 em 1. Olha a empolgação do deputado João Madison. É o que está no meio. Está no meio de branco, um boné azul. Olha só, rapaz, a performance dele ali. E mais ali do lado, colado em Rafael Fonteles. Congela a imagem, vamos lá. Então, congela a imagem, gente. Era o governador eleito, Rafael Fonteles, no meio. No meio ali. E a performance... E atrás lá o João Madison. E ali estava o vice-governador, aquele de verde, Temístocles, e um pouquinho mais atrás do Temístocles e o Wellington Dias. Esse aí, Neyara, foi o último ato de campanha de Lula em Piripiri. No avião do governador eleito estava João Madison e Temístocles Filho. João Madison colado em Rafael Fonteles e olha só na performance da dança. Por que 3 em 1? Porque aí ele comemorou a vitória de Rafael Fonteles no primeiro turno, comemorou a vitória de Lula de forma antecipada, na empolgação dele, e seguramente, Neyara, pavimentou o caminho para João Madison chegar à presidência da Assembleia Legislativa. Ele hoje é consenso no MDB.
e que está trabalhando esse consenso junto, ele conta com duas simpatias que são fundamentais. Temístocles Filho, que conhece a Assembleia por dentro e por fora, sabe muito bem como ganhar uma eleição em disputa e em consenso, e, naturalmente, a simpatia do governador eleito, Rafael Fonteles. Então, João Matos está com a mão na cadeira de Temístocles. Ok, então. Política é muito dinâmica, eu não vou dizer que isso aí já são favas contadas, mas foi um passo muito grande para pavimentar o caminho de João Matos. Tem grandes chances, né? Tem grandes chances. E a gente segue aqui com Elivaldo Barbosa, porque a gente vai trazer, né, Elivaldo, como que ficou o mapa político no Brasil após essa eleição de ontem, do domingo. Verdade, ontem mesmo. Eleição em 12 estados. E foi um momento de muita medição de forças, envolvendo aliados e adversários do presidente eleito Lula. Então, como a gente tem aí um mapa, por exemplo, olha ali, Elivaldo. Vamos lá. Ali, aí por região, o desempenho dos dois candidatos por região. Né? Na região norte, Lula obteve 51,03%, Lula ficou 48,97%. Então, o azul significa a vitória do PL, a vitória de Bolsonaro. Lula venceu no Nordeste, Neyara, com 69,33%, ficando Bolsonaro com 30,66%. No Sudeste, Bolsonaro ficou na frente também, 54,30% contra 45,70%. No Sul, também deu Bolsonaro com 58,90% e Lula 41,10%. E no Centro-Oeste, também, Bolsonaro teve uma larga vantagem, de 60,21% contra 39,79% dados a Lula. Então, a gente percebe aí uma vantagem de Bolsonaro na maioria das regiões. Lula fez a diferença na região Nordeste, com uma maioria de quase 60% dos votos, 40% dos votos, 70% a 30%. Então, é uma maioria significativa, por isso que deu essa vitória apertada. E no Nordeste tem colégios eleitorais grandes, como a Bahia, por exemplo, que é o quarto maior colégio do país. Foi um percentual muito alto para o presidente eleito. Vamos ver agora o quadro de governadores eleitos nesta eleição, agora de domingo? Coloca para a gente, por favor, aí, produção. Nós temos aí o PT com 4 governadores, União Brasil fez 4, o PSDB 3, o PSDB foi bem na campanha aí no segundo turno, o MDB 3 e o PSB de bola com 3 governadores eleitos. O Progressistas elegeu 2 governadores, o PSD 2, o PL 2, Republicanos 2, só que o Republicanos 2, mas o estado de São Paulo, né? Com Tarcísio de Freitas elegeu e o partido ganha assim, uma importância nacional muito grande caso Tarcísio de Freitas permaneça, de fato, no Republicanos. O Novo, 1, e o Solidariedade, que elegeu também um governador. E a gente tem agora um comparativo, por exemplo, dos 5 principais estados aqui que a gente selecionou, para ver como é que foi o primeiro turno e o segundo turno em relação à campanha presidencial. Elivaldo, você quer comentar? Assim, você percebe aí que praticamente não mudou nada, né? O primeiro turno, Lula obteve 74% dos votos, que representam no Piauí, que representam 1.518.000 votos, e no segundo turno ele praticamente cresceu quase 3%, mas com uma votação de 1.551.000 votos. Ou seja, ele chegou no teto, né? Onde poderia crescer mais do que isso aí seria improvável, né? Então, os aliados do presidente Lula cumpriram bem a meta no estado, deram aí mais de 1 milhão de votos de maioria, de dianteira sobre Bolsonaro. Isso representou, para você ter uma ideia da importância dessa votação no Piauí, a metade da diferença conseguida por Lula no plano nacional. Então, o Piauí mantém essa marca, conseguiu só no Piauí. Então, foi uma votação fantástica. Coloca outro estado, por favor. A gente tem Minas também, São Paulo, Bahia. Aí o desempenho do presidente Bolsonaro no Piauí, que também, 406.000 votos no primeiro turno e no segundo, 467.000. Ele cresceu também de 19% para 23%. As cartelas estão prontas, gente? Minas Gerais agora, vamos ver como é que era uma expectativa muito grande, né? Que o presidente Bolsonaro crescesse em Minas Gerais. O que não se confirmou tanto, né? Ele teve um crescimento, mas não foi tanto. Correto. O governador Romeu Zema declarou ali logo depois do primeiro turno um apoio, adesão, com a expectativa de dobrar o prestígio de Bolsonaro lá em Minas Gerais, considerado um estado-chave. Quem vence em Minas, vence a eleição geral. Essa é uma tradição histórica nas eleições presidenciais. E Bolsonaro cresceu, mas não cresceu num ponto suficiente para garantir a supremacia, ou seja, para ter mais votos do que Lula em Minas Gerais. Cresceu de 40
43,60% para 49,50%, 80%. Né? O Lula, só volta aí, Ney, só volta aí para a cartela anterior, o Lula que cresceu de 48% foi para 50%. Também havia uma expectativa de Lula ter um desempenho melhor em Minas Gerais, mas principalmente o chamado Vale do Jequitinhonha deu ali uma votação expressiva para Lula e lá ele conseguiu chegar aos 50% e superar Bolsonaro em Minas. Vamos ver Rio de Janeiro, como é que foi aí o desempenho do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro? 51% do primeiro turno e no segundo foi excelente, acho que foi o estado com o melhor desempenho de Bolsonaro. No segundo turno, 56%. Não seria Santa Catarina o desempenho melhor? Eu não vi qual foi o resultado de Santa Catarina, mas aí ele botou quase 13, 14 pontos sobre Lula em Minas, né? Assim, a diferença de um para o outro. Em Rio de Janeiro que você está falando. Rio de Janeiro. Santa Catarina, o candidato apoiado pelo presidente Lula, teve uma maioria enorme de votos sobre o segundo, que era o candidato do PT. E Lula, olha só, Lula ficou com 43%. No Rio, no segundo turno, um crescimento de 3 pontos percentuais, e é porque contou com o apoio do prefeito do Rio, do Vaguinho também, que é um prefeito ali de um município importante da Baixada Fluminense, e ele cresceu, mas não cresceu ao ponto de equilibrar, digamos assim, a disputa no estado do Rio de Janeiro. Olha, está aí agora a cartela do Rio de Janeiro em relação ao presidente eleito Lula. Qual outro estado que a gente tem? Vamos colocar São Paulo? Tem São Paulo aí já? São Paulo, para a gente saber como é que foi também em São Paulo? São Paulo também, o presidente deu uma crescida significativa, de 47% para 55%. Então, a maioria, ali eu imagino que na apuração deu o maior susto também sobre Lula. Lula saiu de 40% e foi para 44%, não teve assim, foi um desempenho razoável até, mas muito aquém em relação a Bolsonaro. E como se trata do maior colégio eleitoral do país, eu imagino que foi ali onde os aliados de Lula ficaram com o pé atrás, esperando um desempenho melhor do candidato. E foi praticamente o mesmo resultado da eleição estadual. Foi uma eleição estadual muito nacionalizada entre Tarcísio Freitas e Fernando Haddad. Ele venceu mais ou menos com esse mesmo percentual. Eu acompanhando realmente a apuração, estava crescendo os dois. Os dois juntos, exatamente. Foi tipo um voto casado, de fato. Voto casado, ali foi sim. E na Bahia, o maior colégio eleitoral do Nordeste e o quarto maior do país também deu uma maioria muito boa para Lula, que no primeiro turno ficou aí 69%, com 5.800.000 votos, e no segundo chegou a 72%, quase 6.097.815 votos. Foi também um desempenho crucial, fundamental para a dianteira de Lula no Nordeste, que foi a região que deu a maior votação para Lula e que garantiu praticamente a vitória no segundo turno frente à candidatura do presidente Bolsonaro. Agora vamos falar sobre governadores eleitos no Brasil nesse segundo turno, porque aqui no Piauí se resolveu no primeiro turno, né? Mas no Brasil muitos estados ainda precisaram ir para o segundo turno. A gente tem aí informações? A principal vitória, digamos, do bolsonarismo foi em São Paulo. Republicanos, filiado ao Republicanos, mas ex-ministro de Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio Freitas, foi eleito no segundo turno com 55,27% dos votos, sobre Fernando Haddad. Então, havia muito aquela expectativa, um candidato de fora, que nem era do Rio, transferiu o título já no ano da eleição e conseguiu vencer a eleição. Por pouco não ganha até mesmo no primeiro turno. Foi uma eleição muito acirrada, disputada, nacionalizada, mas deu Tarcísio Freitas lá no estado de São Paulo. No Rio de Janeiro, aliás, o Rio Grande do Sul, uma virada espetacular. Eduardo Leite, ex-governador, porque ele não disputou o mandato, aliás, devia ser assim a regra, ele disputou o mandato fora do governo, ele renunciou no início do ano para viabilizar a candidatura à presidência da República. Não foi possível, voltou lá para o Rio Grande do Sul, fora do governo, e disputou a eleição e foi eleito no segundo turno, uma virada. Não foi uma reeleição Foi uma reeleição porque ele estava no governo até abril desse ano, né? Ele saiu, renunciou, ele concorreu fora do cargo, mas com apoio do governo. Eduardo Leite conseguiu 57,2%, uma virada espetacular no segundo turno sobre Onyx Lorenzoni, ex-ministro de Bolsonaro, do PL, ficou com 42%. Foi uma virada, assim, nas últimas semanas de campanha, que deu a Eduardo Leite a condição de retornar ao governo do Rio Grande do Sul. Em Pernambuco, a disputa das mulheres. Raquel Lira, do PSDB, foi eleita com 58,70% dos votos. Ficou a Marília Reis,
que era apoiada pelo PT em Pernambuco, com 41,3%. Uma vitória também muito significativa. A Raquel Lira, que perdeu o esposo no curso da campanha, ali no encerramento do primeiro turno, o esposo dela morreu. Um infarto fulminante. Perdeu, ela conseguiu força, condições assim, das mais específicas, peculiares, digamos assim, para concorrer e manteve a dianteira e venceu a eleição. Um momento assim, chamou muita atenção. E em Santa Catarina, olha aí, Jorginho Melo, do PL, 70,69%. Décio Lima, do PT, ficou com apenas 29% dos votos válidos. Venceu o PL, um aliado de Bolsonaro. E na Paraíba, o PSB elegeu João... Eu esqueci agora o sobrenome dele, sobre Décio Lima, do PT. Uma eleição do mesmo campo, digamos assim, PT e PSB, aliados na eleição presidencial, e aí deu o PSB lá no estado da Paraíba. E lá também no Espírito Santo, Renato Casagrande foi reeleito, 53%, e superando o candidato do PL, Manato, ficou com 43,20%. 46,20%. E no Amazonas também uma disputa bastante acirrada no primeiro turno, mas o Wilson Lima, do União Brasil, conseguiu uma vantagem significativa no segundo turno e venceu o senador Eduardo Braga, que é do MDB, por 56,65% contra 43,35%. E em Alagoas, olha só, o governador Paulo Dantas, o mesmo que foi afastado do poder pelo STJ, aí ficou na justiça, aquela confusão toda, até que o Supremo deu ganho de causa e fez com que ele retornasse ao poder lá em Alagoas. Deu uma campanha muito tensa, muito pesada mesmo, mas conseguiu vencer a eleição, Paulo Dantas, com 52% dos votos contra 47,67% de Rodrigo Cunha, do União Brasil. Aí a vitória de Renan Calheiros sobre Arthur Lira, lá no estado de Alagoas. No Mato Grosso do Sul, venceu o PSDB com Eduardo Riedel, com 56,90% dos votos. Capitão Contar ficou em segundo, perdeu, portanto, do PRTB por 43,10% dos votos. E o último estado aí? Sergipe, o candidato do PSD venceu, Fábio venceu com 51,70% e Rogério Carvalho, do PT, perdeu a eleição, ficou com 50%, muito apertado esse resultado aí em Sergipe, que também já foi governado pelo PT, mas não conseguiu chegar ao poder também no segundo turno. 4 estados realizaram eleições no segundo turno, aliás, 5 na região Nordeste. E agora tem Rondônia, então ainda tem Rondônia, no norte, o coronel Marcos Rocha venceu, ele é aquele do União Brasil, com 52,47% dos votos, contra Marcos Rogério, do PL, com 47,53% dos votos no estado de Rondônia. Ok, então, Elivaldo, a gente deu um giro aqui no Brasil, né? Trazendo informações dos eleitos aqui neste dia 30 de outubro. Exatamente, já mostramos esse quadro aí, e o fato é que foram 14 estados aliados de Bolsonaro contra 13 aliados do ex-presidente Lula. Coincidência, né? 13 com 13, então ficou aí. Bom, o que é que isso vai significar? É uma relação amistosa que precisa ser dada já a partir da transição, com serenidade. Até mesmo o governador eleito Tarcísio Freitas, Neyara, fez um pronunciamento ontem, logo após a eleição, em que ele aponta uma expectativa de relação institucional adequada para os interesses de São Paulo e o país. Então, acredito que não vai ter essa história de o presidente virar as costas pelos estados, porque se trata de um estado governado por um adversário, né? E aguardar agora o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Ele ontem se fechou, não falou absolutamente nada, não gravou nada, não postou nada, nem rede social, nada. Soube até que ele não recebeu nem os ministros mais próximos. Mas isso aí é questão de tempo, já ele vai ter que fazer esse pronunciamento, vai ter que conduzir a transição, já que ele é o presidente da República até o dia 31 de dezembro.